experiências negativas na realização da cirurgia de dentadura fixa. Muitas pessoas nos relatam todos os dias na nossa clínica que eu vou usar os termos que eu ouço lá para ficar bem próximo de você, e o meu objetivo aqui é explicar porque muitas vezes essa experiência é negativa, e para que dessa maneira eu te incentive, mesmo que você tenha tido uma experiência negativa, de buscar a solução com seus implantes, e que uma experiência negativa não necessariamente leva a outra experiência negativa. Muitas vezes, essas pessoas, as quais foram submetidas a esse procedimento e sofreram muito, muitas vezes, não 100% das vezes, mas muitas vezes, alguns protocolos foram negligenciados. O que significa isso? Para que eu tenha uma cirurgia de qualidade, um pós-operatório tranquilo para este paciente, eu preciso lançar mão de alguns protocolos. Protocolos de preparo do paciente, protocolos medicamentosos, o que compõe uma gama de medicações pré-operatórias, medicações essas que vão fazer com que o paciente, mesmo depois do procedimento, na hora que essa anestesia passa, vou falar num português bem simplista aqui para que você entenda, ela não relate tanta dor. Ou melhor, como a maioria dos nossos pacientes, relate dor nenhuma. Muitos falam assim, doutor, eu fiz a cirurgia de implante, parece que eu não fiz nada. E cabe ressaltar aqui também, gente, o limiar de dor. Tem pessoas que são mais doloridas e outras menos doloridas. Isso chama limiar de dor. Quanto de estímulo eu preciso para desencadear o processo dor nessa pessoa? Quando a pessoa tem um limiar de dor alto, significa que eu preciso de muito estímulo para que eu desencadeie o processo de dor na pessoa. Quando eu tenho limiar de dor baixo, eu preciso de qualquer estímulo, qualquer ínfimo estímulo desencadeie o processo de dor nesse paciente. Então, levando em consideração isso, a pessoa que tem o limiar de dor mais baixo, mais um motivo para eu ser estritamente perito nas medicações pré-operatórias, ressalvando que tanto a pessoa que tem um limiar alto ou baixo, o protocolo tem que ser o mesmo. Então, por que muitas vezes essa pessoa sofreu no seu procedimento? Por que ela não indica para ninguém fazer um protocolo? Porque a etapa principal desse processo de execução da cirurgia e do tratamento foi negligenciada. Esse paciente precisa obrigatoriamente começar suas medicações um dia antes do procedimento. Medicações essas que farão com que eu faço, e vocês podem pesquisar o termo aí, uma analgesia pré-emptiva. Essa analgesia leva o paciente a ter um pós-operatório muito melhor. Primeiro ponto, então, é a negligência da terapêutica medicamentosa. Segundo ponto, toda pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia de implante boca toda, ou que seja hemiarco, vou fazer uma dentadura fixa embaixo, ou vou fazer uma em cima, ou ambos, são procedimentos de médio porte para grande porte já. Então, eu necessito diminuir a ansiedade desse paciente. Veja só, essa pessoa, comumente, antes de fazer o procedimento,
comumente, ela não dorme à noite. Então cabe ao profissional identificar o perfil deste paciente e muitas vezes administrar uma medicação. O próprio profissional fala, você vai tomar esse comprimidinho um dia à noite, um dia à noite antes da cirurgia, desculpa do trava-língua aqui. Eu preciso que essa pessoa, lógico, o profissional tendo identificado esse problema no paciente, mas olha, é a maioria deles, até eu que sou da área da saúde, vou fazer um procedimento, eu fico ansioso no dia anterior, e ele toma essa medicação, ele dorme a noite toda, tá tomando as outras medicações que começou no dia anterior. Então, vamos recapitular aqui para que eu não deixe solto. O paciente vai operar na segunda-feira. Ele começou a tomar as medicações pré-operatórias. E aqui engloba analgésico, anti-inflamatórios e antibióticos. Os 3, doutor? Sim, as 3 medicações. Então, no domingo pela manhã, ele vai se alimentar e vai ter começado a tomar essas medicações. No domingo à noite, ele está ansioso. A medicação que eu estou dizendo para tirar a ansiedade foi dado lá na clínica, pelo cirurgião dentista, pelo cirurgião bucomaxilo. O paciente vai tomar, além daquelas medicações, vai tomar essa para passar a noite tranquila. Porque se o paciente não dormir, ele já vem tenso para a cirurgia. A probabilidade dele estar com a pressão arterial descompensada, as medicações não fazerem efeito de forma correta, é enorme. Eu vejo isso toda semana. As pessoas relatam o seguinte: não, fiz a cirurgia e depois que me passaram a medicação. Não, precisa ser ao contrário. A gente precisa seguir esse protocolo medicamentoso para que eu consiga entregar para esta pessoa, para este paciente, uma experiência agradável, ou no mínimo, menos tensa possível, porque ninguém gosta de passar por um procedimento de cirurgia de implante. Não é um passear no parque. Então nós precisamos efetivamente ter o controle dessas 2 variáveis. A ansiedade antes do procedimento, tá? E, consequentemente, as medicações pré-operatórias. Os 2, ambas as situações precisam ser respeitadas. Senão, fatalmente, essa pessoa terá uma experiência negativa na execução desse trabalho. E provavelmente ela não indique o procedimento para ninguém e fale que aquilo foi um verdadeiro horror na vida dela. E esse tipo de informação propagada não ajuda outras pessoas. E na verdade, quem que negligenciou os processos foi o profissional. A gente precisa ficar atento a esse tipo de ocorrência para que eu não deixe... eu não incentive dessa forma, com esse testemunho, que eu desincentive outras pessoas a buscar a solução do problema delas, que muitas vezes está gerando transtornos psicológicos, transtornos no trabalho, transtornos no casamento, transtornos na autoestima, e tudo isso é acarretado devido a uma abordagem equivocada deste paciente. Então eu espero que você tenha, que as minhas informações aqui tenham te norteado um pouco. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, que a minha equipe e muitas vezes eu mesmo irei responder. Um forte abraço a vocês, a todos, e que até num futuro próximo, num vídeo próximo, eu esclareça mais uma dúvida de vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.